1 Samuel 22:14 diz assim: Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal, altamente respeitado em sua casa? Só até aqui. A história de Davi não é um pouco desconhecida para alguns de nós. E hoje, no tema baseado no livro Enraizado da nossa série que estamos aqui todas as terças-feiras, hoje o tema é um casamento improvável. Davi é um improvável. Como muitos da palavra de Deus, quando nós lemos as histórias bíblicas, nós encontramos personagens improváveis que fazem algo para Deus incríveis. E diga assim comigo: todas as vezes que Deus te escolhe, Ele capacita você. Quando você conheceu, principalmente os casados, você imaginava casar e algumas coisas que está acontecendo de bênção, ou pelo menos no início, você desejaria isso na tua cabeça se não fosse Deus cuidando de você? É difícil, nós sabemos o que vai acontecer amanhã, por exemplo. Mas nós só vamos construir uma aliança com Deus quando confiamos. Davi desejou confiar em Deus. A palavra diz que ele cuidava das ovelhas do pai, conhecemos. Davi era um improvável, aquele filho que não tinha habilidades naturais, e Deus ensinou ele no campo. Devido à sua guerra com o leão e urso todos os dias, ele foi aprendendo com Deus o que era as ferramentas, que nem a funda, como foi feita com árvore de carvalho, Esdras. E ele tinha seus irmãos que tinham outras capacidades excelentes, e o caso não é esse. Por que ele é improvável? Porque antes da unção da casa do seu pai, quem era Davi? Um homem de boa aparência, ruivo. Mas dentro dessa realidade que nós olhamos hoje, falando sobre uma aliança, porque o casamento em si não é o que eu quero abordar, mas a aliança que ele teve com Deus, e que muitas das vezes eu e você começamos na fé. Temos uma aliança com Deus, e muitos de vocês acham, olha para cá, muitos de vocês acham que eu não faço nada por vocês. Alguns pensam assim. É que na grande verdade, os líderes e os pastores que estão aqui pastoreando você de alguma forma comigo, eles oram por vocês para que Deus venha trazer o favor dele sobre vocês. É que não aparece, mas é Deus fazendo algo pela intercessão de pessoas através da sua vida, e em favor da sua vida. Mas o dia a palavra do Senhor diz que Samuel ouve a voz do Senhor, vai até Belém para ungir o novo rei, entra na casa de Jessé. Antes disso, a palavra do Senhor diz: chama a família de Jessé para sacrificar com você. A palavra diz que eles se purificam, lavam com água. Depois disso, vão para casa para sentar à mesa e comer, porque Deus haveria de levantar um rei dentro da casa de Jessé. Conhecemos um pouco da história. A palavra diz que passa seus irmãos. Deus fala com Samuel que Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Muitas das vezes essa aliança que você tem com Deus, que ninguém enxerga, ela é o maior motivo de você saber que Deus é contigo. Se você não tiver convicção de quem é você para Ele, ou você nele, todos os argumentos de qualquer pessoa vai balançar a tua fé. Más notícias, situações financeiras, as pessoas e a afirmação dela, que uma hora te amo, uma hora te odeio, uma hora não quer orar na sua cara, uma hora está feliz, mas é assim, nós vamos levando a vida. Se você não souber o que você carrega em Deus, e Davi sabia, a palavra diz no Salmo 23 que Deus era com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. O Senhor começou a se revelar na intimidade, e esse solo foi o que a raiz do trono de Davi, antes de ele assumir o governo, antes de ele assumir o lugar de exaltação, ele teve uma raiz profunda na intimidade. Ele cresceu em Deus, ele cresceu no isolamento, ele cresceu no anonimato, ele cresceu sem ninguém olhar a capacidade da aliança que ele carregava com Deus. E aí a palavra diz que um dia veio Deus apresentar essa aliança. Já pega a primeira profecia, levanta a mão. Deus vai tirar você do anonimato e vai apresentar você na aliança que você carrega com Ele. Demora o tempo que for, se você é fiel a Deus, Deus vai te honrar no momento certo. E isso acontece. O Senhor fala com
o Samuel, que ele vê o coração, e Samuel fala assim: olha, passaram todos os seus filhos, porque Deus não escolheu nenhum desses. Ele disse: tenho Davi. Mandou um servo buscar ele. E aí Samuel fala assim: não assentamos à mesa até que ele venha. Ok. A palavra diz que Davi chega, ele pega o chifre de azeite e o unge na casa de seu pai. E começa um período então de ser visto. Diga assim comigo. Começa então um período de respeito. Porque olha para cá. Imagine você recebendo amanhã um profeta de Deus com uma palavra para mudar a sua vida. Receber um profeta de Deus na sua casa é receber o próprio Deus na sua casa. Deus falava pela boca dos profetas. E você imagina que ele vem ali para honrar aquele que era improvável. Você imagina ele entrar na casa para honrar o desprezado. Por motivos que eu não dá tempo de falar, mas basicamente dentro da realidade do livro, Davi era o homem mais fiel no texto que lemos, porque acontece a primeira unção. A primeira unção é o seguinte: é diferente de você estar no anonimato e lutando com coisas que você vê, ok? Você é desprezado na rua, no seu trabalho não é honrado lá. Mas dentro da sua casa, ser desrespeitado, dentro da sua casa as pessoas não conseguem enxergar em você a capacidade que Deus te deu, aí é humilhante. E mesmo assim ele venceu isso. Mesmo assim ele continuou fazendo e glorificando e louvando o nome do Senhor. E outra coisa, quando a unção vem, não é mais leão e urso. Porque por mais que a Bíblia diz que quando ele vai enfrentar o gigante, a Bíblia diz que ele declara que todos os dias vinha leão e urso, e ele tomava da boca do leão e do urso as ovelhas do pasto do pai. Mas o desejo meu não é falar sobre isso, é falar um pouco mais sobre a unção. A unção começou a trazer perseguição. Diga assim comigo: quando Deus te capacita para algo, dentro do bojo da unção tem perseguição. Quer um exemplo? Você acha que é digno você estar na China e cultuar a Deus porque não tem uma liberdade cultural, ou um país que não deixa você carregar a Bíblia, irmãos que tem que ficar com uma página a cada 2 meses para poder decorar aquela página da Bíblia, enquanto eu e você temos liberdade de falar do amor de Deus e não falamos? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 vai dizer que aquele que quer e deseja ter uma vida piedosa, uma vida reta diante de Deus, vai ser perseguido. Nós somos perseguidos porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. E nós vivemos como se isso fosse não natural. Estão me perseguindo, mas é claro, você é luz. Existe algo em você que você carrega, que todo mundo vê, menos você. Mas Deus te trouxe aqui para você enxergar isso. Ele precisava enxergar a conquista de Deus. Olha para cá. Quando Deus quer tirar você da humilhação, a primeira coisa que Ele faz é criar nas pessoas o respeito devido que você deveria ter. Ele começa a restituir a credibilidade. Ele começa a restituir a inteligência e a identidade que você tem em Deus. E eu quero dizer para você: se você não tem convicção do seu chamado, não espere que as pessoas aprovem, porque Deus já te aprovou. Essa realidade que eu estou falando hoje, acontece o seguinte: a perseguição acontece com o seu irmão. A palavra diz que Davi vai servir os irmãos em guerra. Vinha um filisteu e falava: não tem alguém aí de Israel para lutar comigo? Chama de guerra simbólica, onde um homem contra outro homem, quem vencia o exército era submetido ao outro que venceu. Só que dentro dessa realidade, a palavra diz o seguinte: uma perseguição começa do irmão, agora gigante, e depois os filisteus. O que acontece com Davi? Ele enfrenta o gigante cai. Ele se torna líder do chefe de exército de Saul. E a palavra do Senhor diz que o espírito da parte do ruim, porque o espírito de Deus sai e o espírito maligno vem. Alguém está me ouvindo o que eu estou falando? Todas as vezes que você perde a presença de Deus, vai vir um espírito pior para habitar em você. Por isso que você só sente alívio dentro do louvor. Por isso que você só sente bem aqui dentro da igreja, porque aqui o Espírito de Deus está. E aonde está, tem que haver liberdade em você. Todas as vezes que você se afasta de Deus, Deus se afasta de você. E a palavra é de boa aparência. E a palavra do Senhor diz que Davi dedilhava e os demônios saíam. Então ele vencia guerra, como ele diz: adestra a minha mão para a batalha e meus dedos para a peleja. Existem batalhas que você tem que vencer no mundo espiritual para se tornar no mundo material. Se você não aprender a vencer aqui a vida de oração, a vida de jejum, você não vai ter resultados aqui na vida da sua família, nos seus negócios e no seu ministério. Você precisa aprender a vencer no campo espiritual. Você precisa desenvolver uma vida cristã correta da forma que a Bíblia diz e não da forma que você interpreta ela errado. Davi sabia que se ele não vivesse os princípios da palavra, jamais Deus o honraria. Então a Bíblia exalta ele, tão fiel como Davi.
Saul tinha um cara leal no seu exército, um homem fiel, um menino que estava crescendo. Derrubando Golias, começa a inveja, começa a perseguição, o cântico de Israel, porque ele se torna não só líder. O Jonas, o seu filho, Jonatas, então, melhor dizendo, empresta a armadura, serve e cai muito bem do que a armadura do pai, e ele começa a conquistar, além de casar, porque essa era a promessa que derrubasse o gigante. Diga para o seu irmão, quando aumenta a unção, aumenta a perseguição. Levanta a tua mão. Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você vai para o monte, todas as vezes que você vem no culto, recebe uma diretiva, Deus abre a porta, aumenta também o nível da perseguição. Mas fique tranquilo, Deus está contigo em qualquer situação. Ele não te abandonou. Tem uma capacidade de Deus vindo nessa noite para a sua vida. Eu sinto a autoridade nessa noite. Deus está liberando ferramentas, Deus está liberando capacidade, Deus está liberando a autoridade dele sobre você para vencer as guerras da sua vida. Existem coisas que é Deus que vai te forjar, vai te capacitar, vai te levar num nível diferente da realidade que você estava. E se prepara para doer, porque se estiver doendo, vai trazer crescimento. Deus quer te levar num nível de confiança onde a palavra do homem não atinge mais você. Se você está bonito para as pessoas ou não, para Deus você é linda. Seu marido elogia, não tem problema. Deus já te elogiou, você é menina dos olhos dele, acabou. Entende, irmão? Afirmação, confiança no que carrega. Não é a aparência, é o interior, é o que você carrega que é o mais importante. Porque essa capa, esse corpo um dia o pó vai comer, mas a essência divina vai voltar para o Pai. Só estou começando a aplicar o que Deus está falando. Escuta, aumenta o nível de capacidade, aumenta a guerra, aumenta a perseguição, mas Deus nos dará vitória. Tudo bem ser perseguido pelo irmão da casa, não ser respeitado. Jesus já dizia, profeta na sua pátria, na sua casa não tem tanta honra assim. Então é normal. Sua família não te aplaude, beijinho no ombro, não tem problema. É os de fora que vão honrar e eles vão enxergar isso em você. Só que eu não tenho problema, e você também não deveria ter, porque Tiago, irmão de Jesus, congregou com ele, é discípulo fiel a ele. Então famílias é bênção. Se sua família congrega com você, seja feliz, porque eles conhecem você e você conhece eles. Aleluia, estou falando de nós somos uma família. Eu faço uma pergunta aqui, olha para cá, talvez algumas mulheres não pensou nisso, Amós. Pedir a bênção para ir para a igreja deve ser perguntado, não é o que é bom para mim, quem vai ser pastor do meu marido? Quem vai ser pastor do meu esposo? Quem vai ser pastor da minha família? É assim que eu deveria pensar. Porque dependendo do lugar que eu vou e dependendo da condição espiritual que aquele líder carrega, tome cuidado, porque isso pode afetar você. Por exemplo, vou falar sobre isso aqui, é o texto que eu li. O texto que lemos vai falar da perseguição a Saul. Vamos correr, senão não dá tempo. Saul foi tão terrível, perturbado, que ele começa a perseguir o menino. Ser perseguido por filisteu, amém. Por um incrédulo, por um cara de outra religião, amém, glória a Deus. Não vão entender, a fé não é justificável para todos. Mas a realidade de Davi é ser perseguido pelo cara que deveria protegê-lo, que deveria ser escudo para ele, que deveria ser alguém que se colocasse na guerra. O líder de batalha era Saul, desde o início da sua chamada. Deus escolheu para se liderar a Israel com todo empenho, com toda a força. E o cara era bom na guerra, mas naquele dia ele estava covarde. Em vez de ele olhar a capacidade dos liderados dele, por exemplo, Davi, e falar assim, cara, eu vejo você diferente. Não, ele preferiu perseguir, porque ele estava mais preocupado com perder o trono, a posição, do que forjar liderança saudável e levantar discípulos para o Senhor. Líderes doentes vão gerar pessoas doentes. Líderes fracos biblicamente, líderes que não sofrem, não têm experiência no sofrimento, não sabem passar, não forja pessoas fortes na fé. Porque o que nós fazemos aqui em cima não é pregar, é derramar DNA sobre você do céu. Nós precisamos entender que a vida de Saul representava algo para Davi. Cara, o cara era pai dele. Foi o cara que chamou Ezra para ficar aqui no palácio. O que o pai Jessé desprezou, ele recebeu uma nova paternidade. Deveria gerar uma identidade, mas gerou o quê? Uma perseguir? Ah, meu irmão, então levanta a mãozinha aí, fica tranquilo, Deus é com você. Você não é só mais um, é todos que são perseguidos. Não espere todos se aplaudir, mas deixa eu dizer uma coisa, aqui não é um reino de irrivalidade, aqui é o reino do Senhor que está nos unindo em um só propósito. Deus está trazendo essa mensagem para dizer, é tempo de você focar no que eu te dei, mas em unidade e não sozinho. Ele tinha um exército, ele forjou um exército. E aí Saul começa.
Saul estava tão perturbado que ele chega na terra de Nob, onde os sacerdotes, um filho, deixa pra lá, o filho do diabo, pronto, Doeg, o sacerdote vendido, fala o que Aimeleque, que era o responsável naquele dia, que ele tinha feito por Davi, porque Davi passou por aquela cidade. Fala assim: sabe o que ele fez, Saul? Ele cagueta. Ele fala: sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte: ele passou aqui com fome, tinha alguns homens, Aimeleque orou por ele, deu uma espada na mão dele e liberou ele. Saul ficou perturbado, chega para Aimeleque, aí começa a conversa no versículo 14. Aimeleque fala assim: responsa ao rei, quem dentre os seus oficiais, aí vem um sacerdote puro, prudente, sábio, fala assim: cara, a versão não é só escutar uma parte, tem duas versões, a história nunca tem só uma parte, ouça as duas partes. E aí ele começa a falar assim: cara, a pessoa que você deveria cuidar e honrar no seu exército é Davi, cara que você deveria ter perto de você. Por quê? Porque ele, diga assim comigo, homem fiel. Aimeleque começa a responder às acusações de Saul, começa a trazer intervenções e defendendo Davi. Ouviu a fé e a lealdade de Davi sendo defendidas, e deve ser aborrecido Saul, considerando o seguinte: vou matar todo mundo. O único que foge é Abiatar. Abiatar corre para não ser morto, porque Saul meteu espada e matou todo mundo, porque os sacerdotes não estavam apoiando a liderança dele. E é isso que muitas vezes acontece. Cara, até você limpar as fofocas e a divisão, você perde muito tempo com isso. Mas Deus quer levantar homens e mulheres como líderes na visão de Abimeleque, que é apaziguador, porque é dos tais do reino dos céus. Deus quer levantar homens e mulheres prudentes, que são, sabe, que constrói para o reino. Olha para cá, sabe o que Abimeleque estava falando para Saul? Saul, Davi nunca quis o teu trono, ele te ajudou a permanecer no trono. Ele nunca quis o seu lugar, que é impossível ser maior que teu mestre. Você pode ser igual, mas nunca maior. Jesus falou isso. Você tem gratidão, você foi gerado no calor da palavra. Deus está falando. Você foi gerado no calor do amor. E esse cara que você deve honrar como fiel. Porque olha o apelo desse homem. Ele é inocente. Não se rompe esse casamento, Saul. Pais egoístas não gera a próxima geração. Saul deveria ver em Davi a descendência e o legado que ele deixaria em Davi. Mas ele preferiu que, olha para cá, todas as vezes que eu e você estamos sendo exaltados, abençoados por Deus, e esquecemos do lugar onde Deus nos tirou, porque Davi vai procurar coisas do seu pai e é ungido rei no meio do caminho. Olha como foi a vida do cara, sobrenatural. Bate na porta, porque um amigo falou assim: cara, os cabritos do seu pai sumiu, mas conheço um profeta na cidade que vai te revelar aonde está. Quando ele bate na porta, Samuel fala assim: eu já sabia que você ia vir, Deus está te dando uma palavra, olha para mim. Ele vai buscar os cabritos do seu pai que foi perdido, e quando ele bate na porta do profeta, o profeta já aguardava a palavra de Deus para ungir ele como rei. Quer uma aplicação? Vou te dar. Você vem para a igreja precisando de alguma coisa, de uma necessidade, mas Deus quer te dar muito mais que isso. Deus quer te dar um chamado. E ele deveria ver o sobrenatural que ele carregava, que o mesmo profeta que levantou ele, agora chegou o tempo de levantar Davi. Só que é interessante que eu aprendo aqui, Davi, quando foi ungido, ele não foi direto reinar, ele foi servir. Foi o segundo solo. Diga comigo, segundo solo. Davi foi preparado não somente no solo da intimidade, mas também preparado no solo do serviço. Depois de ser ungido por Samuel, Davi continuou servindo a casa do pai, cuidando das ovelhas, levando comida para os seus irmãos à frente da batalha, mas também foi chamado por Saul para servir como ministro de louvor, persindo. E eu quero dar uma palavra aqui na carta pastoral de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ouça, ele diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos e apto para ensinar com paciência. Não adianta brigar, não adianta ter confusão, vai ter que ter paciência, vai ter que ter amor. O servo do Senhor deveria ter essa identidade, ser uma pessoa amável. Davi era uma pessoa amável. Davi foi paciente.
Lucas 22, 27, o nosso Jesus começa a nos ensinar os seus discípulos dizendo: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus está dizendo: se vocês querem serem maior, faça o que eu estou fazendo. Porque quem é maior no reino é aquele que serve, não que está sentado na mesa. Jesus começa a ensinar o que Davi carregava, cara. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Davi não aceitou essa posição de servo de Saul simplesmente porque ele foi vendo trampolim para ir para o trono. Não, pastor, claro que não. Ele manteve uma humildade de servo. Mesmo quando Saul voltou contra ele, ele sacrificou todas as oportunidades de arrancar, de carregar aquilo do trono, de reerguer que Deus havia prometido a ele, mas escolheu honrar e servir Saul. Várias vezes havia tentado tirar a vida dele. Mesmo Saul tentando tirar a vida dele, perseguindo ele, ele continuou honrando e servindo. Não pare de servir. Não pare de ter a mordomia cristã. O iconos, administrador, servo daquilo que Deus te entregou. Não pare. Filipenses 2, 25, quero falar um pouco mais para a gente concluirmos. Filipenses 2, 5, o modelo de servo está no nosso mestre. Já volto para Davi para fechar, calma. Só peguei o exemplo dele para nós falarmos hoje sobre o casamento improvável. Filipenses 2,5 vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. 6, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte e a morte de cruz está no começo ou no fim do versículo? Diga assim: no fim. O propósito de Jesus era morrer por nós, mas antes de ele morrer, ele serviu as pessoas. Ele se tornou humilde. Ele se tornou simples. Ele começou a se esvaziar do seu poder. Por exemplo, um dos atributos que Jesus abriu mão foi da onipresença. Ele não podia estar em todos os lugares. Lembra de Lázaro? Olha, o seu amigo Lázaro está doente, já beira a morte. Jesus só vai no quarto porque ele não podia estar lá, ele tinha um corpo físico agora. Ele abriu mão do seu poder. Alguém está me ouvindo? Ele se reduziu. O que ele está dizendo? Nenhum título é suficiente que me impeça de servir na sua semelhança. Você não entendeu? Sabe aquele chefe que te zoa na empresa? Sabe as pessoas que querem seu mal, que você tem orado e buscado, que você tem que orar por elas? O presidente precisa de alguém para dirigir para ele. Ele está dizendo que o cargo não é mais importante do que o serviço. Davi foi ungido rei, mas não se tornou rei do dia para a noite. Deus foi preparando ele na intimidade e no serviço. Alguém está me ouvindo? Se você quer alcançar a exaltação, se você quer alcançar o trono, aquilo que Deus tem para você na sua plenitude, o que eu quero falar hoje, Miqueias 6,8 vai dizer: ele mostra a você, homem, tem homem aqui, tem humanidade em você? Ele diz ao homem o que é bom. Quem? O Senhor exige o que de mim? Prática da justiça, ama a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Humildade é o que Deus exige de você, cara. Não deixe por causa de um pouquinho que Ele te deu inchar teu coração e levantar teu nariz. Você só chegou até aí por causa da graça. Aprenda isso. A Bíblia está dizendo: ande humildemente com o seu. Se você estiver humilde, eu vou andar com você. Mas se você não estiver humilde, Deus dá um passo para trás, porque Ele humilha o soberbo, mas dá graça aos humildes. Escuta o que eu estou falando. Pastor, o que você está querendo dizer hoje? Davi criou uma identidade em Deus. A crise de identidade cristã é terrível. Falando com o pastor hoje à tarde, eu disse para ele: meu objetivo é não ter mais cristão dentro da igreja, vivendo em amor, que diz que é cristão, mas não domina o que acredita. De falar que professa uma fé superficial. O maior motivo da igreja brasileira estar como está é porque nós temos uma liberdade excessiva, não temos perseguição, podemos andar com a Bíblia, falamos o amor do Senhor, ninguém vai preso, ninguém apanha pelo Evangelho, por isso não valorizamos e somos superficiais com Deus. Mas essa noite está na hora de mudar isso.
Está na hora de nós olharmos que, tendo tudo isso, deveríamos valorizar mais, mas não valorizamos. Devemos falar, cara, qual é a liberdade realmente que eu tenho? Diga-se comigo, a identidade de Jesus tem que vir sobre você. A escolha de Davi em abraçar o serviço com a sua função digna ao rei Saul prenuncia o que é Cristo, uma referência, por isso que eu li Filipenses. O verdadeiro eterno servo, rei, também é um modelo para nós, pois a Bíblia nos diz que não apenas seguimos a Jesus, mas também a Cristo. Diga assim, por fora as pessoas via o filho de José, mas por dentro havia o Cristo, o Messias enviado. Alô? Quem que multiplicou o pão? Jesus ou Cristo? Quem que transformou a água em vinho? Sabe o que Deus está dizendo? Você tem uma identidade, precisa ser construída na intimidade e no serviço. Quero falar um pouco sobre isso rapidinho, tenho 10 minutos. Colossenses 2,9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o verso 10. Pois por ele estamos, e que é o cabeça de todos, o poder e a autoridade, vocês receberam a plenitude. Quem recebeu aí a plenitude? Lucas 9, eis que vos dou poder e autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. No capítulo 10, ele envia outros 70, pastor Ezra. E esses discípulos, a Bíblia diz que quando eles voltam para dar o diagnóstico da missão, sabe o que eles falam? Eles falam o seguinte: olha, nós vemos que os demônios se submetem ao teu nome. Não é o nome de Pedro, não é o nome de um discípulo, é o teu nome. Então o que eu carrego tem a ver com receber dele, não tem a ver somente comigo. Eu preciso achar minha autoridade nele, porque eu sei quando quando eu entendo quem é ele, eu sei quem eu sou. Então eu não vou para a missão para falar de mim, falar mal da igreja e fofocar. Eu vou no nome do Senhor para expulsar demônio, orar para os enfermos, pregar o evangelho do reino, levar a paz nos lares. Você pode glorificar no nome dele, não é no nosso. Ele está dizendo assim: vocês têm a minha plenitude em vocês, vocês têm o poder sobre vocês, vocês têm o governo sobre vocês, vocês têm as bênçãos espirituais sobre vocês, você tem algo divino dentro de você. Sabe o que ele está dizendo? Eu aplico, escutem. Estar em Cristo significa compartilhar da sua identidade e posição. Não é somente eu saber que sou algo nele, agora tem uma posição, ou seja, pregar, falar do amor dele, ser exemplo moralmente como um casado, como um bom cristão. O evangelho não melhora de vida, ele melhora a minha vida. Como pai melhor, como marido melhor, como esposa melhor. Se isso não está acontecendo, você é um mero religioso. O evangelho transforma nós, irmão. O evangelho, ele traz uma identidade e uma posição. Portanto, devemos aprender, nos conduzimos por esse modelo. O modelo é eu saber quem eu sou nele e depois ter uma posição. Qual a posição? Eu levar quem eu sou nele. Essa identidade dos filhos de Deus tem que se espalhar sobre toda a terra. Seguir e conduzir por esse modelo. Diga comigo, essas duas coisas, revelações, devem fazer continuamente em suas vidas a revelação de quem você é e quem Cristo é em você.